As novas tarifas dos Estados Unidos em 2026 voltaram a abalar os mercados globais. E a pergunta que todo investidor está fazendo é: o que acontece agora? Quando a maior economia do mundo decide encarecer o comércio, o impacto vai muito além das manchetes, ele chega direto no seu bolso e na sua carteira de investimentos. Hoje, vamos entender as engrenagens por trás dessa tensão e como proteger seu patrimônio nesse novo cenário. Recentemente, o governo dos Estados Unidos anunciou um novo regime de tarifas globais, variando entre 10% e 15%, após a Suprema Corte invalidar parte de propostas anteriores. Mas aqui está o ponto importante. Não é apenas o percentual. É o sinal. Sempre que uma potência econômica altera regras comerciais, o mercado interpreta isso como mudança de direção estratégica. E mercados odeiam mudanças bruscas de direção. A reação foi imediata. Índices oscilaram. Investidores migraram para ativos considerados mais seguros. O debate sobre fragmentação do comércio internacional voltou ao centro das discussões. E embora o contexto atual seja diferente de outros momentos históricos, o padrão de reação é semelhante. Primeiro vem a decisão política. Depois vem a reprecificação dos ativos. E só então vem o ajuste real da economia. Esse intervalo é onde surgem os movimentos mais intensos. Tarifas não são novidade. Nos anos 1930, após a crise de 1929, os Estados Unidos aprovaram o Salt-Avley Tariff Act. A intenção era proteger a indústria nacional. O efeito foi uma retração ainda maior do comércio global e retaliações em cadeia. Décadas depois, vimos algo semelhante na guerra comercial entre Estados Unidos e China iniciada em 2018. O discurso era proteção estratégica. O efeito colateral foi aumento de custos, reorganização produtiva e instabilidade nos mercados. Mas aqui está o ponto crucial. O cenário atual não é idêntico aos anteriores. A economia global está mais integrada. As cadeias produtivas são mais complexas. E os fluxos financeiros são mais rápidos. Por isso, o impacto acontece em 3 camadas. Primeira camada, expectativa. Segunda camada, ajuste de preços. Terceira camada, reorganização estrutural. Tarifas funcionam como uma represa em um rio econômico. Elas não bloqueiam completamente o fluxo, mas desviam. Empresas começam a buscar novos fornecedores. Países renegociam acordos. Setores específicos perdem margem. Outros ganham competitividade. Só que o mercado financeiro reage antes da reorganização terminar. E essa antecipação é o que gera oscilações mais intensas. Existe ainda um fator adicional: inflação. Produtos importados ficam mais caros. Parte do custo é absorvida pelas empresas. Parte é repassada. Se isso pressiona os índices de preços, bancos centrais podem rever o ritmo de cortes de juros. E quando a trajetória de juros muda, o preço de praticamente todos os ativos precisa se ajustar. Agora vamos sair do macro e entrar no seu portfólio. Primeiro impacto, psicológico. A tela oscila. As manchetes se multiplicam. A sensação de risco aumenta. Mas o investidor estratégico faz uma pergunta diferente. Isso muda meus fundamentos ou apenas o humor do mercado? Vamos por partes. Se inflação ganha força, a trajetória de juros pode ficar mais cautelosa. Isso afeta títulos públicos e privados. Em momentos de incerteza, capitais tendem a migrar para dívidas soberanas consideradas mais seguras. Na bolsa, empresas dependentes de cadeias globais podem sentir pressão inicial. Mas empresas com poder de precificação ou produção diversificada tendem a se adaptar. Fundos imobiliários podem sentir reflexo via curva de juros. Mas não é automático. É gradual. E depende do cenário de crédito. E o dólar? Historicamente, em momentos de tensão global, ele costuma se fortalecer. Para investidores brasileiros, exposição internacional pode funcionar como amortecedor. Perceba. O impacto não é uniforme. Ele depende da estrutura da carteira. E principalmente, da postura do investidor. Em episódios assim, o investidor médio costuma agir por impulso. Alguns ignoram completamente. Outros vendem no pior momento. E há quem tente antecipar cada novo discurso político como se fosse possível prever o próximo movimento.
O problema não está na informação. Está na reação. Existe um viés conhecido como aversão à perda. A dor de perder pesa mais do que o prazer de ganhar. Em ambientes incertos, esse viés domina decisões. Mas mercado não recompensa quem reage mais rápido à manchete. Recompensa quem tem clareza de estratégia. Oscilações temporárias só se transformam em prejuízo definitivo quando decisões emocionais entram em cena. Instabilidade faz parte do processo. Ela não é falha. É custo de participação. O investidor estratégico entende uma coisa. Ele não controla decisões políticas, mas controla a estrutura do próprio portfólio. Primeiro princípio: diversificação geográfica real. Não apenas ativos diferentes, mas economias diferentes. Segundo, equilíbrio entre renda fixa, renda variável e ativos reais. Cada classe reage de forma distinta em ciclos distintos. Terceiro, liquidez planejada. Reserva estratégica reduz a necessidade de vender bons ativos em momentos ruins. Quarto, rebalanceamento disciplinado. Quando preços caem, aumenta-se posição gradualmente. Quando a euforia domina, reduz-se risco. Sem emoção. Sem manchete. Com método. O mundo continuará produzindo ruídos. Crises comerciais. Mudanças regulatórias. Disputas geopolíticas. O objetivo não é eliminar o risco. É atravessá-lo com consistência. Comércio entra em tensão. Governos reagem. Mercados se ajustam. Esse ciclo não é exceção. É parte da engrenagem. Se cada episódio externo for capaz de desmontar sua estratégia, talvez o problema não esteja na política internacional, mas na fragilidade da sua construção financeira. Investir no longo prazo não é esperar estabilidade. É aceitar instabilidade com estrutura. Porque riqueza não nasce da ausência de ruído. Nasce da capacidade de atravessá-lo. Com disciplina, com clareza e com visão de longo prazo. Se esse tipo de análise faz sentido para você, acompanhe o Dinheiro e Hábitos. Aqui, a gente não reage à manchete. A gente aprende a pensar além dela.